Enquanto acontece a entrega dessa lembrança, deste mimo, que a voz quer falhar, permitam-me informar, complicou, que os trabalhos científicos estão sendo apresentados na sala Business 2 e que a doutora Sara Caroline Borges Pereira está sendo aguardada nesta sala, por gentileza. Doutora Goldete estará conosco ao longo de toda a manhã, na coordenação, na presidência de todos esses trabalhos. E agora eu convido ao palco o nosso próximo palestrante, doutor Almilton Augusto da Silva Júnior, que irá falar sobre as evidências científicas no tratamento do câncer de mama triplo negativo metastático. Nosso convidado é médico oncologista, especializado no tratamento do câncer de mama e atualmente preceptor da residência de oncologia clínica no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Para sua saudação ao palestrante, com a palavra a presidente dos trabalhos, doutora Goldete Prisconic. Obrigada pela sua presença, né? Eu acho que vai ser interessante a gente agora mudamos de assunto, né? Vamos falar de câncer. Eu que às vezes fico meio chateada com algumas coisas, mas hoje a gente tem tantos avanços, né? Câncer de mama, principalmente, né? Aqui da mulherada, mas não pode esquecer que tem câncer de mama em homem também, não é, doutor? Isso, exato. Depois você dá uma palhinha para a gente sobre isso. Sim. Né? É importante a gente saber, e temos algumas patologias relacionadas às doenças oncológicas que hoje praticamente são consideradas doenças crônicas. Porque você tem medicação, você tem controle, inclusive, do processo metastático, e temos pacientes que estão tomando medicações assim há muitos anos. Então, além da gente ter que saber tudo que a gente tem que saber enquanto auditor, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje muitas doenças vão requerer, elas têm que ter essa visão da cronicidade, né? Um aspecto crônico da doença com relação ao que a gente tem que cobrir para o paciente, para os beneficiários. Doutor, por favor, eu já roubei 30 segundos da sua apresentação. Sem problema, sem problema. Eu vou usar o púlpito, porque eu acho que fica mais fácil. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente em Fortaleza, agradecer o convite da comissão organizadora, doutora Helena, ao convite da Gilead também, para ter essa oportunidade de a gente conversar um pouco sobre câncer de mama, e é uma área que eu já me dedico tem mais ou menos 8 anos, né? Então, depois que eu terminei a residência, minha formação fora do Brasil, e depois que eu voltei, eu venho me dedicando só ao tratamento dessa neoplasia. E aí a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o tratamento de um tipo específico de câncer de mama, que é o subtipo triplo negativo, que, como eu vou mostrar para vocês, é o tipo que tem menor incidência, mas ainda assim é o tipo que tem mais necessidades não atendidas, e existe um esforço muito grande de desenvolvimento em pesquisa clínica, que é uma área também que eu trabalho e coordeno no Hospital Santa Catarina Paulista, e desenvolvimento de novas moléculas para a gente poder melhorar o tratamento dessas pacientes e cronificar, como já foi comentado. Tá? Esses aqui são os meus conflitos de interesse. Então, como já foi dito, o câncer de mama é a principal neoplasia nas mulheres. E, ainda assim, por mais que a gente tenha curado, a gente vem curando muito mais essas pacientes, quando a gente pega o levantamento, principalmente de dados americanos, a gente vê que a taxa de mortalidade de câncer de mama vem caindo nos últimos 20 anos, né? Mas, ainda assim, é uma causa importante de mortalidade. Como já foi bem lembrado, o câncer de mama ele é de maneira predominante nas mulheres. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma incidência de 1 para 800 nas mulheres e de 1 para 8 nos homens. Então, a gente tem em torno ali de 1% dos homens que também podem ser acometidos com câncer de mama. E, na maior parte das vezes, quando esses homens são acometidos por câncer de mama, existe alguma alteração que a gente chama de alteração germinativa. É uma alteração que o paciente já nasce, né, com algum defeito de correção
na divisão celular que vai de maneira errada, a mais clássica, que eu acho que todos conhecem por causa do caso da Angelina Jolie, é da mutação do BRCA, e isso predispõe a pessoa a ter câncer. Né? Para vocês terem uma ideia, as pacientes ou os pacientes que têm mutação de BRCA, ele tem em torno aí de 4 a 5 vezes mais chances de ter o acometimento de uma neoplasia do que um paciente que não tem essa alteração. E aí eu acho interessante eu comentar aqui alguns aspectos básicos com vocês, mas que, para mim, que sou oncologista, né, e até quando eu faço um relatório ou quando eu faço a solicitação de um tratamento, são aspectos que eu levo em consideração na hora de fazer a solicitação de um tratamento ou na hora que eu penso na jornada dessa paciente, quando eu vou fazer o tratamento dessa paciente. Então, é importante entender que a gente tem 2 aspectos do ponto de vista de classificação dessas doenças atualmente, e isso vem mudando ao longo do tempo. Mas, basicamente, a primeira classificação que a gente olha é que a gente classifica se o tumor ele é um tumor invasivo ou ele é um tumor não invasivo. Tá? Então, as pacientes elas podem ter células neoplásicas no tecido mamário, e isso ser classificado como uma doença não invasiva, uma doença in situ, mas que ainda assim aumenta muito o risco dessa paciente ter uma doença invasiva, e, por isso, o procedimento cirúrgico ele é quase semelhante a um tratamento de câncer de mama. Por que eu falo que é quase semelhante? Porque, como a doença in situ ela não dá metástase, então você não tem necessidade de abordar a axila e também não tem necessidade de ter discussões com a paciente para fazer, por exemplo, quimioterapia. Então, basicamente, o tratamento que eu faço para essas pacientes, né, que os mastologistas fazem, que são os colegas que trabalham muito próximo da gente da oncologia clínica que trata câncer de mama, é fazer o procedimento cirúrgico e complementar mais ou menos radioterapia, a depender do caso. Tá? Agora, o que preocupa mais e o que leva a gente a intensificar o tratamento são as doenças invasivas. Por quê? Porque são as doenças invasivas que podem causar metástase. E são essas pacientes que a gente discute de fazer quimioterapia, fazer a endocrinoterapia até hoje em dia para algumas pacientes estendidas, para mais do que 7 anos, associar a terapia a alvo, e aí vai toda uma discussão a depender do subtipo, que vai ser o slide de sequência que eu vou mostrar para vocês. Né? E a doença metastática é quando a doença sai da mama e vai para algum outro órgão, pode ser pulmão, pode ser osso, pode ser fígado, pode ser cérebro, pode ser qualquer órgão, extra-mama e extra-comprometimento linfonodal na axila. Tá? E agora, do ponto de vista biológico, como é que a gente classifica o câncer de mama? Porque câncer de mama, na verdade, ele é um nome genérico para 3 subtipos, eu vou falar 3, existem mais, mas 3 subtipos específicos que, a depender dessa classificação, o tratamento dessa paciente ela muda. Tá? A gente tem o subtipo luminal, que são aquelas pacientes que expressam os receptores hormonais. A gente tem a doença que a gente chama HER2 positivo, que expressa essa proteína que a gente chama de HER2, que é uma proteína transmembrana, e existe um tratamento específico para esse tipo de doença. E quando a paciente não expressa o receptor de progestágeno, de estrógeno, e não expressa o HER2, a gente chama isso de doença triplo negativo, que é o objetivo da aula hoje. O que a gente precisa entender é que a doença luminal ela é mais frequente, ela representa ali em torno de 60% a 70% dos casos de câncer de mama. E o triplo negativo ele é menos frequente, ele vai ali em torno de 10% a 20%. A questão do triplo negativo é que ela é a doença mais agressiva. Tá? Então, quanto menor a incidência, para poder lembrar, é assim, o luminal ele é mais frequente. Isso não é uma regra geral, mas a maioria dos tumores luminais elas tem um prognóstico melhor e tem um risco de recidiva melhor, e a doença triplo negativa, apesar de ser uma incidência menor, a gente vê que o risco de recidiva é maior dessas pacientes, certo? Isso daqui é um quadro que faz de maneira prática como é que a gente classifica. Esses são os 3 marcadores da imunohistoquímica que a gente leva em consideração para fazer a classificação desses subtipos. Hoje, a gente ainda assim usa a imunohistoquímica, isso vem mudando, provavelmente nos próximos 5 a 10 anos a gente vai usar testes mais específicos para fazer subclassificações, porque hoje a gente sabe que isso que a gente chama de tumor luminal, ainda assim tem pelo menos ali 5 doenças diferentes, né, que a imunohistoquímica acaba não vendo, mas basicamente no nosso dia a dia, o que a gente ainda usa? A gente usa para classificar o receptor de estrógeno, o receptor de progesterona, aí para a proteína HER2 e o índice de proliferação que a gente chama de Ki67. E a grande característica do tumor triplo negativo, que é onde a gente ainda tem uma necessidade não atendida, porque o prognóstico dessas pacientes ainda continua sendo limitado, é que acomete de maneira predominantemente as pacientes jovens, as pacientes abaixo de 50 anos, ou como a gente fala, as pacientes pré-menopausadas. Então, a gente percebe, o tumor luminal, ele é o tumor da paciente pós-menopausada, ele é o tumor daquelas pacientes acima de 50 anos. Não todos, mas a maior parte deles. O HER2 positivo também, ele pega essas pacientes em torno de 40, 50 anos, mas o triplo negativo tem essa característica, às vezes, até de a gente observar casos em pacientes com 25, 28, 30 anos.
E o triplo negativo ele tem uma característica muito interessante, que quando a gente pega ao longo do tempo, a gente vê que o pico de recidiva dele, quando eu trato uma doença localizada, certo? É importante lembrar isso. Então, eu peguei uma paciente hoje, ela tem uma doença localizada, ela operou, fez quimioterapia adjuvante, né, que é a quimioterapia após a cirurgia, ou pode fazer neoadjuvante, que é antes da cirurgia, como a gente faz hoje para mais de 90% dessas pacientes. Então, ela fez o tratamento completo. O risco de recidiva dessas pacientes, em geral, vai até o 3º ano. A partir do 3º ano, se a paciente não tem essa recidiva, a gente vê que o risco ele cai muito e acaba que, a partir do 5º ano, esse risco é muito baixo, que é diferente dos tumores luminais, que, como a gente observa, os tumores luminais, aqui não triplo negativos, que também vem o HER2 positivo, em geral, a gente vê que esse risco ele vai até o 10º ano. É por isso que, para boa parte dos tumores luminais hoje, a recomendação é a gente fazer o segmento até 10 anos. Antes, a gente dava alta para essas pacientes até o 5º ano, mas, recentemente, esse conceito mudou, então a gente acaba acompanhando por mais tempo. Só que a grande também uma característica importante, que em torno de 40% dos tumores triplo negativos, a gente acaba já descobrindo na fase metastática. Então, numa fase que a paciente não tem mais cura, pelo menos não nesse momento, nas moléculas que a gente tem disponível, mas controle. E o grande esforço hoje nosso qual é? É tentar cronificar a doença e tentar fazer a curva como a gente faz a curva para a doença HER2 positiva e tumor luminal. Então, para vocês terem uma ideia, como a gente ainda precisa melhorar no tratamento dessa doença triplo negativa. Hoje, a média de sobrevida global, a média de vida dessas pacientes que usam um tratamento padrão de primeira linha do tumor luminal é em torno de 5 anos. Tá? Eu estou falando de primeira linha. Essas pacientes acabam usando linhas subsequentes, e primeira linha é aquele primeiro tratamento que a paciente faz, mas quando eu uso uma segunda linha, eu acabo aumentando um pouco mais. Mas, em média, essas pacientes que fazem um tratamento padrão de primeira linha tumor luminal, elas têm, em média, a sobrevida, e lembre, isso é uma média. Né? Tem paciente que acaba vivendo mais, tem paciente que, infelizmente, acaba respondendo menos. Mas, em média, essas pacientes vivem em torno de 50 anos, de 5 anos, desculpa. A doença HER2 positivo também tem um desfecho parecido, e aqui foi a grande revolução que a gente teve na oncologia. Para vocês terem uma ideia, a doença HER2 positivo, antes do advento da terapia-alvo, anti-HER2, essas pacientes elas morriam mais do que as pacientes triplo negativas. Então, para vocês verem como é importante o desenvolvimento de pesquisa, o desenvolvimento de novas moléculas. Então, a gente conseguiu dar um prognóstico de uma doença que era pior do que a doença triplo negativo e igualou a doença de melhor prognóstico, que é a doença do tipo luminal. Tá? Mas aqui a gente vê que ainda existe essa necessidade no triplo negativo, porque, em média, essas pacientes que fazem tratamento de primeira linha com quimioterapia, a sobrevida global delas é 12 meses até o advento de novas terapias. Então, o que a gente tinha, basicamente, até mais ou menos de 5 a 8 anos atrás, para tratamento de doença triplo negativo metastática? Era a quimioterapia. Hoje não é mais esse o padrão. Qual é o padrão dessa doença? Então, a gente via uma doença triplo negativo, era indicação de quimioterapia na fase metastática. Hoje, isso acontece para o triplo negativo, de maneira mais complexa para a doença do tipo luminal, mas hoje a gente utiliza de biomarcadores, de marcadores, para tentar decidir o que vai ser feito de terapia para essa paciente em primeira linha e até em segunda linha. Então, basicamente, o que a gente usa hoje para definir o tratamento da doença triplo negativo metastática são alguns marcadores. Um marcador que a gente vê por imunohistoquímica, que é o PDL1, que, se positivo, indica a utilização de imunoterapia. E, para vocês terem uma ideia, isso aqui já foi uma primeira revolução no tratamento das pacientes triplo negativos. Por quê? Porque eu levei a mediana de 1 ano para 2 anos de sobrevida global para essas pacientes que têm um PDL1 positivo e usam a imunoterapia como primeira linha. Tá? As pacientes que têm a mutação germinativa, então, lembre-se, em oncologia, a gente basicamente fala em 2 tipos de alteração. A gente fala alteração somática, que é quando a alteração está no tumor, e a alteração germinativa, quando a alteração é do paciente, quando a paciente tem alguma falha em algum gene específico que vai alterar ou vai contrabalancear algum mecanismo de defesa dessa paciente. Então, essas pacientes que têm alteração germinativa de BRCA, a gente acaba tendo a opção de usar uma terapia-alvo, que se chama, no Brasil a gente tem 2, né, que é o olaparib e o talazoparib. E para aquelas pacientes que não têm nenhuma alteração, a gente vai para a quimioterapia direto, que ainda assim é o tratamento padrão para boa parte dessas pacientes. E aqui, na sequência, embaixo, em azul, vem a primeira grande evolução que a gente teve no tratamento da doença com o câncer de mama de maneira geral, que é o advento dessa nova molécula que a gente chama ADC. E aí eu falo nova entre aspas, por quê? Porque, na verdade, isso é um conceito antigo, isso é um conceito da metade do século passado. O que acontecia? O problema é que a bioengenharia ainda não tinha um desenvolvimento de maneira
suficiente que fizesse com que algumas ligações aqui se tornassem estáveis e a toxicidade fosse tolerável para os pacientes. Então, o que vem ser um ADC, um anticorpo droga conjugado, que é a nova evolução que a gente tem do tratamento sistêmico na oncologia? Ela se trata de um anticorpo, né? Esse anticorpo vai se ligar a algum receptor, no caso dessa molécula daqui do sacituzumab deruxtecan, no sacituzumab govitecan, ele se liga ao TROP2. A gente tem 2 outros ADCs disponíveis no mercado aqui no Brasil, um mais antigo, que é o TDM1, e o outro, que é o trastuzumab deruxtecan, que a gente usa basicamente para tumores luminais e triplo negativos. Mas aqui no sacituzumab a gente tem esse anticorpo, que se liga à proteína TROP2, a gente tem esse linker, que é uma parte muito importante dessa estrutura, e na ponta a gente tem uma molécula de quimioterapia que vai fazer, de fato, a ação intratumoral. Então, como é que ele funciona? Então, esse anticorpo ele vai se ligar ao receptor, e aí, como eu comentei com vocês, o sacituzumab govitecan ele vai se ligar aqui a essa proteína TROP2, ele vai ser internalizado. Quando ele é internalizado, aí que essa molécula de quimioterapia, que é citotóxica, ela é clivada e vai fazer seu efeito intratumoral. Só que a grande questão desses tipos de moléculas atualmente é que, para além da ação citotóxica intratumoral, ela também acaba passando a membrana e acaba matando as células tumorais que estão ao redor. Então, isso foi uma grande evolução na bioengenharia, na tecnologia que a gente teve na oncologia, que melhorou muito os desfechos dessas pacientes. Tá? Eu só trouxe isso daqui como exemplo, que é um estudo pivotal, que mudou a conduta prática, a conduta clínica da oncologia para tratamento de doença de câncer de mama, em pacientes triplo negativos, que foi o uso desse ADC em pacientes metastáticas. Tá? Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que, quando a gente olha o desfecho desse estudo, e por que a gente fala que isso foi um tratamento que ajudou e é um tratamento revolucionário, eu sempre peço para ter cuidado quando a gente olha as diferenças numéricas. Por quê? Porque aqui eu estou falando de pacientes muito tratadas. Essas pacientes fizeram, em média, 4 linhas de tratamento. E lembre, o que a gente tinha de padrão? Que, na primeira linha, a média de sobrevida livre de progressão, ou seja, de controle de doença, era em torno de 5 a 6 meses. E a média de sobrevida global era em torno de 1 ano. Então, eu peguei pacientes que tinham feito, em média, entre 4 a 5 linhas de tratamento, e eu dei a mesma média de tratamento, eu dei a mesma mediana de benefício do que eu tinha de tratamento de primeira linha com quimioterapia, tá? Que é em torno de 5 meses, isso do ponto de vista estatístico foi relevante, tá? E eu sempre peço para olhar esse dado aqui, que a gente chama de hazard ratio, que o hazard ratio ele olha toda a curva, e ele é uma razão de risco, então eu diminuo em torno de 60% o risco da paciente ter um evento, e aqui qual é o evento? O evento é progressão. E em termos de sobrevida global foi a mesma coisa. Então, eu tenho o padrão de mediana de sobrevida global em pacientes que fizeram, em média, 4 linhas, igual daquelas pacientes que fizeram quimioterapia em primeira linha. Né? Então, claro, a gente ainda precisa evoluir muito nesse tratamento dessa doença, mas isso dá um alento, dá uma esperança para os pacientes, e existe uma série de estudos clínicos que estão avaliando essas moléculas em primeira linha, em segunda linha, porque você pega a paciente numa situação clínica bem melhor, e a chance de você ter um desfecho melhor também é muito importante. E a gente já tem alguns estudos de mundo real, né? Lembrando, os estudos de mundo real, eles nunca vão substituir os estudos randomizados fase 3, mas hoje algumas agências regulatórias utilizam esses estudos de mundo real para poder validar alguns tratamentos. E o que os estudos de mundo real nos mostram é que, quando você utiliza um ADC, e aí, independente do ADC, o ideal é você tentar utilizá-lo numa linha mais precoce, porque você vai chegar na mediana do estudo, como a gente viu aqui no caso do sacituzumab. Tá? E aí, onde é que entra a tecnologia e a inteligência artificial nisso tudo, né, que é o segundo objetivo da palestra? Né? Então, a gente precisa entender que muito do que eu vou comentar aqui com vocês ainda são estudos em desenvolvimento. Mas tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala em inteligência artificial, que é coleta de dados. Tá? Nada disso pode ser possível se a gente não tiver coletas estruturadas de dados. A gente ainda no Brasil está aprendendo a lidar com isso, está evoluindo em relação a isso. Quando a gente pega os Estados Unidos, que tem um banco de dados enormes, eles conseguem fazer estudos assim, em poucos meses, com 1 milhão e 500 pacientes, eles têm base de dados até baseado em hospitais particulares, numa plataforma que chama Flatron. Então, isso é um bom exemplo de como a coleta de dados pode fazer com que haja evolução no tratamento das pacientes, não só em oncologia, mas em todas as outras especialidades médicas. Mas o importante a entender é que, sem coleta de dados, a gente não tem evolução para desenvolvimento também de novas tecnologias.
E uma outra coisa importante, que isso que a gente chama de inteligência artificial, como eu comentei da questão do câncer de mama, também é um conceito genérico. A gente tem subdivisões de tudo isso. Então, o que a gente chama de machine learning é uma subetapa da inteligência artificial que lida com um número menor de dados, mas que consegue fazer certas previsões para a gente. E abaixo do machine learning, a gente tem o deep learning, que é onde, de fato, entra essa questão do uso da inteligência artificial no tratamento e no diagnóstico dos pacientes com câncer, e aqui especificamente com câncer de mama, porque ela lida com uma quantidade de dados muito maior, ela lida com redes neurais, inclusive ela até lida com a questão de autoaprendizado e pode fazer atividade sem ter nenhum humano fazendo a supervisão dele. Claro que isso daqui também são plataformas que ainda estão em desenvolvimento. Só que a grande pergunta, e essa daqui foi a pergunta de um editorial no Lancet, que é uma revista super importante em oncologia, é se a inteligência artificial ela pode melhorar o cuidado oncológico dessas pacientes, e o que parece sim. Parece que, de fato, essas estratégias elas vêm para ajudar as pacientes e ajudar, inclusive, no desenvolvimento de novos protocolos, de novas moléculas. Então, a gente vê que existe uma série de estudos, uma série de esforços que avaliam essas ferramentas de inteligência artificial em toda a jornada do paciente, desde o rastreio ao diagnóstico, ao estadiamento, ao tratamento e até o follow-up, e também importante, no segmento de qualidade de vida, para ver se essas pacientes têm algum tipo de efeito colateral importante, que a gente possa intervir de maneira precoce e, dessa maneira, fazer com que as pacientes tenham pouco efeito colateral e tenham um benefício máximo da utilização da droga. Tá? Então, vamos parte por parte aqui para ir para a fase final da aula, para eu mostrar para vocês alguns esforços que têm sido realizados para desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. A primeira parte dela é no screening de câncer de mama, então a gente tem uma série de estudos europeus mostrando o benefício que essas ferramentas podem vir a trazer em termos de diagnóstico precoce. Por quê? Porque o diagnóstico precoce, para além do desenvolvimento de novas moléculas, também é uma atitude importante para a gente melhorar a sobrevida dessas pacientes e melhorar o prognóstico dessas pacientes. Então, claro, tem que existir o esforço para o tratamento da doença metastática, mas o mesmo esforço tem que ser realizado para diagnosticar de maneira precoce essas pacientes, porque a gente sabe que a chance de cura com tratamento desintensificado ela é maior. Tá? Então, basicamente, essas ferramentas elas podem entrar em algumas partes da análise de imagens, e aqui especificamente da mamografia. O que a gente tem classicamente, por exemplo, na Europa, é que a gente tem 2 radiologistas que leem o exame de mamografia, e quando há uma discordância entre eles, há um terceiro que vai fazer a arbitragem, e aí, se houver alguma alteração, você reconvoca a paciente. O que essas ferramentas fazem? Ou ela fica como um segundo leitor e ajuda esse árbitro a fazer a leitura quando há uma discordância, ou ela supervisiona tanto nessa primeira como na segunda fase, ou então ela já faz um screening inicial. Ela olha o exame e fala, olha, esse daqui é um exame de baixo risco, não vale a pena eu demandar um radiologista para olhar um exame que eu sei que é um exame de baixo risco. E daí, quando é de alto risco, entra os radiologistas para laudarem, e aí também ela acaba ajudando nessa leitura para ver se vai haver alguma discordância ou não. O que eu acho que é importante a gente entender, e isso tem um autor americano que escreve muito sobre isso, que é o Dr. Eric Topol, é que, provavelmente, a inteligência artificial ela não vai substituir o médico. O que ela vai fazer é ajudar a gente a diminuir o erro da diagnósticos mais precoces. Eu acho que isso é fundamental a gente entender. E nos estudos que a gente já tem disponível, a gente vê, de fato, que quando você implementa uma ferramenta de inteligência artificial para fazer a leitura do exame, você tem um nível de reconvocação de pacientes menor. Ainda é pequeno, tá, a diferença, por quê? Porque essas ferramentas estão em evolução, mas a gente já vê que ainda assim há uma diferença quando a gente usa uma ferramenta dessa para ajudar no laudo do radiologista. No diagnóstico é a mesma coisa, então, lembrando, né, como eu comentei com vocês, a gente usa a imunohistoquímica para fazer essa classificação, e aí essa classificação e essa positividade e negatividade desses marcadores é baseado na leitura do patologista, mas aqui também, por causa também de uma grande revolução que a gente tem visto na patologia, que é a digitalização da patologia, o que a gente observa é que já existem ferramentas também, inclusive, recentemente, um grupo brasileiro publicou uma ferramenta desenvolvida no Brasil que faz essa leitura de maneira automatizada e que pode dar essa classificação para a gente antes mesmo do patologista olhar essas lâminas. Então, isso é importante. Por quê? Porque isso também fala sobre acesso.
né? Porque a gente sabe que, muitas das vezes, no Brasil, a gente não tem serviços de patologia que conseguem fazer imunohistoquímica ou fazer análises oncológicas mais específicas. Se você tem, pelo menos, uma forma de digitalizar esse material e ter uma ferramenta dessa que vai ajudar a fazer esse tipo de classificação, eu acredito que isso também possa aumentar o acesso a avaliações de patologia no Brasil como um todo, tá? Essas ferramentas também elas ajudam no estadiamento, tá? Tanto no estadiamento quando a gente está falando de doença sistêmica, tá? Mas o que eu queria focar aqui não era tanto na doença sistêmica, mas na doença localizada. Por quê? Para vocês terem uma ideia, boa parte dessas pacientes que são HER2 positivo ou são triplo negativos, quando tem tumores entre 1 a 2 centímetros, por mais que você investigue, tenha um ultrassonografista que seja dedicado para essa área, investigue a axila dessa paciente, em torno de 15% dessas pacientes, a gente acaba descobrindo que tem doença linfonodal na axila depois da cirurgia. E por que isso é importante? Porque hoje, triplo negativo e HER2 positivo, que são aqueles outros subtipos, que têm acometimento na axila com linfonodo, a gente acaba optando por fazer neoadjuvância, que é o tratamento antes da cirurgia, porque isso, nos estudos clínicos, de maneira geral, mostram que tem um desfecho melhor do que você deixar para fazer esse tratamento pós-cirúrgico. Só que tem 15% dessas pacientes que a gente perde essa oportunidade. Por quê? Porque a gente não consegue identificar. E aí não é falha do médico que viu, não é isso. É limitação. Os exames de imagem, hoje em dia, são muito bons, são muito evoluídos, mas ainda assim existe uma limitação de detecção. Então, essas ferramentas elas acabam ajudando a identificar esses casos que, para o olho humano, a gente não consegue identificar por características e por padronizações. Tá? Então, aí sim, ainda assim, a gente olha que, para a doença localizada, a gente observa que essas ferramentas elas podem ser importantes na decisão de melhor conduta. E, para finalizar, para biomarcadores. Tá? Então, assim, o que são biomarcadores? Biomarcadores são alguns elementos que tanto a patologia, até os exames de imagem podem me dar, que, de alguma maneira, me prediz se aquela paciente vai ter o benefício da introdução de determinada medicação. Basicamente, um biomarcador é isso. O biomarcador ele pode falar de prognóstico, se aquela doença é grave ou não, mas o biomarcador também pode falar de predição de resposta, se aquela paciente com aquela alteração específica vai responder ao tratamento ou não. E, novamente, a gente já tem algumas ferramentas sendo desenvolvidas, nada na prática clínica real, mas com ótimos resultados, mostrando que, e também com a digitalização da patologia, você consegue ter algumas características padronizadas e as ferramentas identificando isso, elas podem te predizer se, por exemplo, a paciente ela vai responder à quimioterapia ou não, que isso para a gente é muito importante. Por quê? Porque também existe um esforço na oncologia da gente tentar desintensificar o tratamento para quem precisa desintensificar e intensificar para quem precisa intensificar. Né? Hoje, a gente acaba utilizando dados, basicamente, de estadiamento por imagem e de patologia por imunohistoquímica para padronizar o tratamento para todas as pacientes. Mas o esforço hoje tudo bem, eu tenho ali 90 pacientes que têm indicação de neoadjuvância, mas para qual delas realmente vale a pena fazer a neoadjuvância? E para qual delas não vale a pena? Por quê? Porque ou é uma doença muito grave que não vai responder à quimioterapia, eu preciso de outro tratamento, ou é uma doença de bom prognóstico, e aí eu não preciso fazer porque eu só preciso que essa paciente opere. Né? Então, esse é o esforço que a gente tem tido e tem visto hoje no desenvolvimento não só dessas ferramentas, como também de metodologias de patologia. Mas isso vai para além. Essas ferramentas, como elas conseguem padronizar e conseguem caracterizar alterações somáticas, e lembrando, alterações somáticas são alterações do tumor, alterações genéticas do tumor, isso ajuda também no desenvolvimento de novas moléculas. Por quê? Porque quando eu observo que tem uma alteração somática muito frequente em um subtipo específico de tumor, eu pego essa alteração somática e tento desenvolver uma molécula para bloquear aquela alteração. Então, isso já é uma realidade, a gente padronizar o tratamento por algumas dessas alterações, mas esses testes ainda, por metodologia de patologia, ainda custam muito caro. E, novamente, né, se a gente consegue desenvolver uma ferramenta que faça isso de maneira mais ágil e faça isso de uma maneira descentralizada, isso também pode melhorar o acesso dessas pacientes, certo? Então, concluindo, o que eu queria trazer de recado para vocês é lembrar: a doença triplo negativa do câncer de mama é um subtipo de câncer de mama, que representa em torno de 10% a 15%. 2 subtipos de câncer de mama é o subtipo mais grave, ainda com uma série de necessidades que ainda não estão atendidas, mas o desenvolvimento de novas moléculas e de novos tratamentos vem melhorando os desfechos dessas pacientes. E lembrar que a inteligência artificial ela pode surgir como um método para ajudar as pacientes a melhorarem o seu desfecho, o seu prognóstico. Só para finalizar, isso aqui é o Santa Catarina Paulista, para quem não conhece, fica na Avenida Paulista, lá em São Paulo, é uma instituição filantrópica
que tem instituições, faz parte de uma rede que chama Rede Santa Catarina, que atende tanto pacientes privados como pacientes do SUS, né? Então, quem estiver em São Paulo está convidado para conhecer a instituição, certo? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Muito explicativo. É interessante porque, quando a gente escuta câncer de mama, quem não está versado, quem não está habituado, pensa que é tudo a mesma coisa, né? Jovens auditores podem achar que é tudo a mesma coisa. Se bem que hoje a gente tem muita auditoria especializada em oncologia, o que nos facilita bastante. Eu troquei mensagem com uma pessoa aqui, não vou falar o nome, mas estávamos lembrando quando o trastuzumab foi lançado. Não vou falar o tempo, de novo, para não ficar denunciando idade. Mas era muito interessante, porque você tinha uma doença agressiva, né? Quando eu sou ginecologista obstetra de formação, quando eu faço gineco, principalmente, não tinha mastologistas, a cirurgia era Halsted, você já deve ter lido isso em algum lugar, tirava, né? André está aí balançando a cabecinha. Não só li, como não conheci ele especificamente, mas conheci o filho, que é o filho do Halsted. Não do Halsted, mas do Veronese, que tá. o Papa. O Veronese, né, lá de Milão, isso, o Papa de tudo, né? Um grande amigo meu fica lá bastante tempo, então eu sempre tive muito contato. E um segredo que eu vou te contar, eu não fiz mastologia por conta do Halsted, porque aquela cirurgia me impactava. Eu auxiliei muito, eu operava com uma pessoa que tinha acabado de chegar de Milão, e eu era assistente dele, e ele queria que eu continuasse na clínica, fazendo tudo, mas a cirurgia me impactava demais. Para quem procura aí na internet, o que é a cirurgia de Halsted? Era uma mastectomia ultra mega radical, que, inclusive, o peito da paciente ficava escavado, que você tirava a musculatura. Uma cirurgia horrorosa, né? Mas que era o que você tinha na época. Então, o brilhante da medicina, doutor, é que ela vai evoluindo. O brilhante da ciência dos estudos, né, porque a medicina é uma ciência aplicada, que você vai evoluindo. E hoje a gente tem a possibilidade de ver pacientes triplo negativo vivendo muito bem, obrigada. Né, eu tenho um caso de triplo negativo na família, e a paciente já está há uns 13 anos, que está bem, não temos muitos problemas. Então, assim, nada como saber o que é importante, né? Eu acho importante, né, vocês aproveitar esse momento e tentar entender que a gente está vivendo uma nova revolução no tratamento do câncer de mama. E hoje a gente desintensifica muito o tratamento para as pacientes, ao ponto da gente, por exemplo, poupar muito mais o manejo da axila dessas pacientes do que a gente fazia há 10 anos atrás. Então, hoje, a cirurgia em si, que a gente chama de esvaziamento axilar, já diminuiu. Né? Antes era uma cirurgia muito mais extensa. Hoje é muito menos extensa e dá muito menos efeito colateral. E, para além disso, a gente indica muito menos manejo de axila do que também indicava há 10 anos atrás. É verdade. Porque a gente entende que boa parte dessas pacientes tem um prognóstico muito bom. E como a senhora mesmo falou, que é muito importante, porque, às vezes, a gente esquece, mas o tratamento da doença HER2 positivo em oncologia é uma das grandes revoluções da oncologia. Tem livro sobre isso, a pessoa que tratou, na verdade, ela fez parte dessa história de mudança de prognóstico das doenças de mais de uma vez, que foi o Dr. Sleiman, mas é importante a gente lembrar isso, né? Como a medicina evolui, né? E como a oncologia vem evoluindo para tentar desintensificar o tratamento também, não só intensificar. Com certeza, né? Eu estou lembrando do Trastu, né? Eu já sou íntima dele, Trastu, né? O Trastu, que hoje você tem até biosimilar e tudo. Quando começou, a gente é auditor, né? Naquele tempo jurássico, eu era auditora de bancada, fazia fechamento de conta e liberação. E chegava assim, as ampolas de Trastu custavam 12, 10, dependendo, até que a gente aprendeu a miligramar e tal. E a gente achava caro, 12 mil reais, era uma briga, era um horror. E agora, dependendo do caso, quanto que você não gasta por mês. Mas eu acho que o mais importante, que eu gostaria muito que você só desse uma palhinha, que o nosso tempo acabou,
é o que a gente falaria do diagnóstico precoce. Então, assim, para eu não ter que chegar nos maiores gastos, o que você daria sei lá, de um highlight para um auditor, ou para quem está fazendo gestão de saúde populacional e que está começando a fazer um controle maior da sua população? Sim, não, isso é fundamental. Tá? Então, bem, independente de tudo isso que eu falei para vocês, o importante é a gente entender que, quanto mais precoce eu dou o diagnóstico, maior é a chance dessa paciente ficar curada. Hoje, a gente entende que, mesmo essas pacientes que a gente dá o diagnóstico precoce, elas podem recorrer, mas é uma porcentagem muito pequena. Para a maioria delas, elas vão se beneficiar. E eu acho que isso se faz de duas maneiras, com educação. Eu acho que é muito importante a gente conscientizar a população, quem trabalha, quem é da área de saúde, né? Lembrar que a gente tem as indicações de rastreio anual para os pacientes com câncer de mama. Lembrar também que a gente não pode extrapolar dados que são de populações nórdicas, europeias, para populações miscigenadas que nem a nossa. Por quê? Muito bem Porque lembrado. existem lugares que faz sentido você fazer mamografia a cada 2 anos e começar a partir dos 50, 55 anos. No Brasil, isso não faz muito sentido do ponto de vista de população. Então, aqui, a gente vai ter que começar mais cedo e parece que a gente fazer de maneira anual faz mais sentido. Então, eu acho que a gente ter esforços para divulgar isso, para conscientizar os pacientes e conscientizar todo mundo que trabalha na área de saúde, é importante. Por quê? Porque quanto mais precoce é o diagnóstico, maior é a chance de cura da paciente e menos tratamento essa paciente vai precisar realizar. E menos gasto, né? Para todo mundo. Auditor, menos gasto. Não, e melhor qualidade de vida para a paciente, para a para todo mundo. operadora, para o sistema e melhor qualidade de vida para o paciente. Eu acho que essa é a mensagem, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, pessoal. Obrigado pela atenção de todo mundo.